Lúcifer é lançado para a terra. Aí se cumpre Gênesis capítulo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a... Repara que os céus ali está no plural. Paulo diz que foi levado até o terceiro céu. Primeiro céu, o céu físico. Segundo céu, céu cósmico. Terceiro céu, céu espiritual. Céu físico, onde habitam os aviões. Céu cósmico, onde estão os planetas. Céu espiritual, onde está a presença de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra ela se informa e vá. A teologia antiga diz que para o versículo 1 do versículo 2 houve um grande acontecimento, que foi a expulsão de Lúcifer para a terra, e que a ciência chama esse acontecimento de Big Bang, a explosão, onde houve a divisão no mundo. Perceba, isso tem sentido porque o versículo 2 diz que havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, os demônios já estavam por lá. Isso tem tanto sentido porque em Lucas capítulo de número 10 tem um versículo que eu acho muito interessante. Lucas capítulo de número 10 versículo 18 diz: e disse Jesus, eu vi Satanás como um raio cair do céu. É Jesus confirmando a queda de Lúcifer. Eu estou pregando sobre o inimigo invisível. De Gênesis até Malaquias não há expressões sobre demônios. Você pode procurar, vai ter palavras sobre Satanás, espírito do mal, mas dificilmente você acha a expressão demônios. Gênesis capítulo 3 vai falar sobre a serpente, que era o próprio Satanás. Jó capítulo 1, o próprio Deus fala de onde vem Satanás, e ele diz de rodear a própria Bíblia diz que era diabo. Quando o Espírito de Deus sai de Saul e o espírito mal entra sobre a vida dele, você vai perceber que de Gênesis até Malaquias há poucas expressões ou quase nenhuma sobre demônios. Só que o fato de não existir expressões de demônios no Antigo Testamento, isso não significa que eles não estejam presentes. Eu vou repetir isso. O fato de não falar sobre demônios no Antigo Testamento, isso não significa que eles não estejam presentes. Eles atuam na história de forma oculta. Quer um exemplo? Durante muito tempo os reis de Israel vão oferecer os seus filhos a Moloque. As crianças eram queimadas no fogo enquanto eles adoravam o deus de Moloque. Israel rasgava o seu corpo, fazendo marcas no seu corpo por causa da influência dos deuses. De Gênesis até Malaquias não há expressões sobre demônios. Porém, quando entra nos evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus vai mostrar contra quem é a nossa guerra. Mateus capítulo 4, Jesus vai ser tentado por Satanás. Mateus capítulo 10, Jesus diz, em meu nome expulsarão e curarão. Jesus está mostrando que a autoridade é necessária contra os demônios. Jesus vira para Pedro e certa vez Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás, porque o discípulo estava com o diabo, tentando impedir ele para a cruz. Jesus olha para Judas e diz, um desses aí é o traidor. E a própria Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Jesus expulsa o demônio do jovem lunático, e os discípulos olharam para ele dizendo, mestre, por que nós não resolvemos? Aí Jesus falou, porque casta de demônios só sai com jejum. Os evangelhos de Jesus, os demônios são desmascarados. Você vai ver a mulher cananeia, ela falando, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Marcos capítulo de número 5, haverá uma legião sobre o gadareno. Por isso a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Paulo vai entender o código de Jesus nos evangelhos. Epístola de Paulo aos Efésios capítulo 6 versículo 10, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Era Paulo dizendo, a minha luta não é contra pessoas, a minha luta não é contra o corpo, a minha luta é contra principados. Principado vem de principal, demônios que habitam em regiões celestiais. Potestades, demônios que habitam nos ares. Príncipe das trevas, demônios que habitam sobre líderes mundiais. Hostes da maldade, demônios que se manifestam para tirar a qualidade de vida do homem. Aí ele diz, mas revestivos de toda a armadura de... colocai o capacete da salvação. Pergunte para mim por quê? Ninguém quer saber, pergunte por quê? Porque se não tiver palavra na mente, o diabo entra. O diabo não quer teu pé, o diabo não quer teu braço, o diabo não quer tua mão, o diabo quer tua mente. Porque se ele dominar a tua mente, ele domina o teu corpo. Mas Paulo diz, tenha também a espada do
Espírito, porque a mesma palavra que ataca é a palavra que também defende a fé. Tenha também o escudo da fé, porque sem fé é impossível agradar a. Tenha também o evangelho da. Porque aonde você pisar, se tiver confusão, o evangelho vai trazer paz. Tenha também o cinto da verdade. Por quê? Porque se não tiver verdade, a couraça fica frouxa. É preciso ter verdade. Nós vivemos hoje uma geração que se prega muito sobre Jesus que ama, Jesus que abraça, Jesus hashtag coração, mas não prega o Jesus que corrige, o Jesus que fala que existe inferno, o Jesus que fala sobre correção, sobre disciplina, o mesmo Jesus que a Bíblia fala. Jesus olhou para um dos discípulos e falou: não está gostando da mensagem não? Então acompanhe a multidão, porque a mensagem não vai mudar para te agradar, é você que tem que mudar para entrar no céu. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai te escandalizar: o Jesus da Bíblia não é o Jesus do The Chosen. Nada contra The Chosen, pode assistir, tem coisa que edifica lá, isso na minha concepção, mas deixa eu dizer, o Jesus da Bíblia confronta. O Jesus da Bíblia diz: negai a si mesmo. O Jesus da Bíblia diz: você tem que carregar a sua cruz. O Jesus da Bíblia diz: perseguiram a mim, vão perseguir também a vós. O Jesus da Bíblia diz: seja fiel até o final. Eu vim de Bangu entregar uma profecia rápida para essa igreja e dizer que aquilo que estava escondido já foi revelado e vai cair de novo dentro da tua casa.